A partir de agora, você vai ouvir o programa Já é a Última Hora, com o nosso quadro Tirando o Carrapicho das Ovelhas, com o pastor Eduardo Santos. A paz do Senhor, irmãos ou irmãs do Brasil, ou mesmo do exterior, que vos cumprimenta com a paz do Senhor, sou eu, pastor Eduardo Santos, pastor, fundador da Igreja Pentecostal do Filho de Deus, a Igreja Revelada, a Igreja da Última Hora. Muito obrigado por todos vocês aí nesse programa Já é a Última Hora, nesse quadro Tirando os Carrapichos das Ovelhas. Nos acompanhe pela www.radiofilhoddedeus.com.br ou pelo YouTube Igreja Pentecostal do Filho de Deus, canal oficial. Vamos tirar o carrapicho das ovelhas? Vamos aqui no primeiro item. Eu vou deixar o melhor para o último tópico, né? São 3, então vamos para o primeiro. Eu quero que você ouça até o final. E o último é muito interessante. Vamos então para a nossa primeira pergunta. Vamos lá. Pastor Eduardo Santos, eu posso afirmar que alguém é filho do diabo, biblicamente falando? Sim. Por que eu estou falando? Já chegou nos meus ouvidos ensinamentos que não podemos chamar os outros de filhos do diabo. Vamos lá. Qual o principal pessoa bíblica que falou sobre isso? Jesus. Os fariseus aí no livro de João, não me lembro agora o versículo, nem onde está escrito direitinho, mas aí o pastor Medade, se lá achar, está no livro de João, pode colocar aí, por favor, com essa voz que Deus lhe deu. O Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, diz a palavra de Deus: Vós tende por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Em Atos capítulo 13, versículo 9 e 10, diz: Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessará de perturbar os retos caminhos do Senhor? Jesus teve um encontro com os fariseus no livro de Evangelho de João, e ali, irmãos, eles falaram, os fariseus, que eram filhos de Deus. Quer dizer, eles falaram que era filho de Abraão quer dizer filho de Deus. Jesus replicou dizendo: Vós sois filhos do diabo, porque quereis satisfazeis a vossa vontade. Quer dizer, mentindo, pecando. Todos esses que pecam e pecam em geral, pecado em geral, o próprio Jesus chamou de filhos do diabo. Também a Bíblia diz que quem mente também é filho do diabo. São vários lugares aí. Quem tiver versículo pode colocar aí. Então sim, podemos chamar as pessoas de filho do diabo. Quem faz a vontade do diabo satisfaz a vontade do seu pai, que é o próprio diabo. Quem faz a vontade de Deus satisfaz a vontade de Deus, que é seu pai. Amém? Então podemos sim, e está tirado esse carrapicho dessa ovelha aí. Vamos para a nossa segunda pergunta. Glória a Deus por isso. Vamos para o próximo, a próxima aqui pergunta, ou melhor, a resposta que eu vou fazer sobre essa pergunta aqui. Pastor Eduardo, sobre som alto na igreja, tem irmãos que esguelam o som. Inclusive teve uma live aí que ninguém estava entendendo nada, numa igreja IPFD aí, ó, que ninguém entendia nada. Irmãos e irmãs, o som tem que ser suave para a pessoa que está dentro da igreja entender o evangelho, entender. Não põe o microfone socado na boca, tem que ter uma certa distância, e o som tem que ser agradável para que a pessoa fale e as pessoas entendam. E gente em casa também quer entender. Então para de gritar, para de pôr o som alto demais. Isso é crime e a igreja sempre bateu contra isso. E se continuar a chegar aqui a algumas denúncias, eu vou pedir para o irmão José dar uma visita aí em você, para ver como é que está o som. Então o som tem que ser agradável para você pregar e a pessoa entender. Amém? Além disso, já falei sobre isso algumas vezes, além disso, pode ser que vizinho reclama e pode ser fechada a igreja e pode também responder algum tipo de processo por incomodar vizinho. Então,
som suave, que você entenda, não grite, o microfone é para fazer esse serviço. E se alguém falar, não, os vizinhos têm que ouvir a palavra, se eles quiserem ouvir, irmão, eles vêm para dentro da igreja. Amém? Então esse negócio de pôr o som nas últimas aí, tem que pôr, isso é crime, isso é errado. E a igreja pentecostal do Filho de Deus sempre combateu contra isso. O som tem que ser agradável, suave, acústico, bom de ouvir e entender. Estamos certo? Então tá tirado o carrapicho dessa ovelha. Agora, terceira e última pergunta. Mas vamos aí para o último e principal item. Pastor Eduardo, fiquei sabendo que o casal, quando está separado, eles não podem se encontrar e namorar. Quem entendeu aí, escreve amém. Isso é verdade? Mentira! Inclusive tem uma obreira falando isso aí. Já já vamos chamar ela para conversar. É que eu falei isso, nunca disse isso. Mas vou te contar o que realmente aconteceu. Uma certa feita eu tinha um obreiro novo. Na verdade, um novo convertido, né? Não era obreiro ainda, depois virou obreiro. Que viu um casal que estava largado, se agarrando, né? Uma, por sua vez, era obreira do nosso ministério. Correu lá em casa, que eu tinha que disciplinar a obreira que estava se agarrando mais um marido que estava largado. Eu falei, por que, meu irmão, que eu tenho que disciplinar essa pessoa? Ah, porque eu fiquei sabendo que não pode, estão largados, eles têm que voltar para poder ter algum tipo de contato íntimo. Eu falei, quem ensinou isso? Ele falou lá quem foi. Mas na época eu falei assim, irmão, não é pecado, nunca foi e nunca será. E eu nunca falei que é pecado. Se alguém falou, deve estar confundindo as coisas ou está precisando fazer sei lá, desentupir o ouvido, que não tem lógica entender isso não. Então, eu expliquei para esse obreiro que não era pecado, porque ensinaram a ele, na verdade era membro na época, que era pecado. Então eu expliquei para ele, irmão, não é pecado porque são casados. Você tem que orar para os dois se acertar e voltar. Mas o tá separado da mulher, os dois se encontram e namora, é pecado porque se são ambos uma só carne. Agora, uma observação, se eu tenho uma terceira pessoa, vira-se um triângulo amoroso, aí sim não é pecado, mas é feio, né, irmão? Aí fica esquisito. Mas resumindo, é pecado, pastor Eduardo, a pessoa tá separada e se encontrar para namorar, para passear, para se acertar, não é pecado, nunca disse isso, e quem falar ou falou que eu falei tal coisa, vai ter que provar, e tá tirado o carrapicho dessa ovelha, e por favor, não coloque o meu nome nas suas loucuras, amém? Tá aí, só foi esses 3 itens, já já nós volta com mais alguma coisa por aí. Fiquem na paz, eu sou o pastor Eduardo Santos. Comentem, escrevem, dê um like, isso é muito bom para o crescimento do canal. Divulga essa obra. Essa é a Igreja Pentecostal do Filho de Deus, a Igreja Revelada, a Igreja da Última Hora, no seu programa, já é a Última Hora, tirando o carrapicho das ovelhas. A gente fica por aqui. Até o nosso próximo quadro, Tirando o Carrapicho das Ovelhas, com o pastor Eduardo Santos.